Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, gravando mais um podcast para vocês, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast tão lindo, que traz mulheres incríveis, com histórias incríveis para vocês. E hoje eu tenho também uma mulher incrível que está aqui hoje comigo, que veio da cidade de Lençóis. Ela veio contar um pouquinho sobre a carreira dela. É uma engenheira civil, gente. Olha que chique, eu tô chique mesmo. Gosto muito de falar desse assunto, porque eu tenho um marido engenheiro, minha norinha está estudando arquitetura, então acho que a gente vai bater um papo bem legal. Então chama todo mundo aí, manda esse podcast para todo mundo para assistir. Mas primeiro, antes da gente começar nosso podcast, vou me apresentar aqui rapidamente, vou mostrar um pouquinho dos meus trabalhos para vocês, sobre os meus livros que eu tenho escrito. Tenho escrito bastante livros, gente, mas aqui tem alguns que eu publiquei. Esse primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da minha vida, as lições de vida que eu aprendi através da depressão, e eu coloquei tudo aqui nesse livro para ajudar outras pessoas a também lutarem e vencerem a depressão. Então, um livro muito significativo para a minha vida, mas também que tem abençoado muitas pessoas. Depressão Aconteceu Comigo. E para as crianças, né? Eu sou pedagoga, já dei aula há muito tempo, agora não dou aula mais, mas sempre gostei de contar histórias para as crianças. Esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, é um livro real da história da minha filha, que passou por isso na infância, que não gostava de ir à escola, até que ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola porque estava passando por grandes problemas de saúde. E essa conversa, essa vivência, essas experiências, né? A história que essa menininha contou para minha filha mudou todo o conceito dela de como é importante ter vida e saúde para poder ir todos os dias para a escola. Então, é um livro também muito significativo. Outro livro para ajudar crianças na escola, esse aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, para ajudar crianças que estão passando por bullying, mas também para conscientizar as crianças a não fazerem bullying com os amiguinhos. A lagarta que sofria bullying na escola era uma lagartinha que se achava insignificante, que ela não servia para nada, mas ela aprendeu que até as lagartas têm sim um significado, uma missão aqui nessa terra, no nosso ecossistema. Então é um livro também muito bom para as crianças aprenderem sobre si mesmas, para se valorizarem, não aceitarem bullying, mas também para não fazerem bullying com ninguém. Escrevi esse livro aqui, Minha Gatinha Marie, em homenagem à nossa gatinha, uma gatinha que nós encontramos durante a pandemia, uma gatinha abandonada no cesto de lixo, e nós a levamos para casa, cuidamos dela, e ela trouxe muita alegria, muita amizade, muito companheirismo para a minha filha, que estava passando um período difícil, né, na pandemia, de não poder ir à escola. Então, é uma história muito linda, muito romântica. E o último livro infantil que eu publiquei, na verdade, tem alguns aí que estão no forninho, mas esse aqui, o último publicado, foi esse, Pedro, Menino do Coração Nordestino, um menino aqui da nossa cidade de Bauru, que tem uma cordeuteca. Para quem não sabe, uma cordeuteca é uma biblioteca de cordéis, e o Pedro, ele é um menino que ama o Nordeste, ama o povo nordestino, apesar de ser bauruense, e ele ensina as crianças a recitarem cordéis, a escreverem cordéis. A cordeuteca recebe visitações das escolas, e aqui eu conto um pouquinho da história do Pedro, da cordeuteca, e desse povo lindo, maravilhoso que nós temos aqui no nosso Brasil, o povo nordestino. E meu último livro para mulheres foi esse, Mulheres que Transformam, que na verdade não é só um livro, é uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres, mulheres sofridas, mulheres fortes, corajosas, mulheres resilientes, mulheres que passaram lutas na vida, adversidades, mas todas elas deixaram uma lição de vida, aprenderam algo através da dor, do abuso, das tristezas, das dificuldades da vida. Todas elas deixaram uma história para transformar a vida de outras mulheres. Então, Mulheres que Transformam é um livro de transformação. Se você quiser saber mais a respeito, vou deixar aí na descrição desse vídeo todos os livros, como você adquiri-los, é só entrar em contato comigo ou diretamente na internet, tá bom? Mas no episódio de hoje, do Elas por Elas, nós vamos conhecer a história da Keila, a Keila Vidal, como eu já apresentei ela para vocês, que veio lá da cidade de Lençóis. Ela é engenheira civil, ela é empresária e ela é fundadora da Keila Vidal Engenharia.
que é um escritório que já transformou mais de 150 projetos em realidade. Olha só. Ela é especialista em estruturas de concreto armado e mestranda em gestão de projetos. A Keila alia precisão técnica, visão estratégia e criatividade arquitetônica para entregar soluções que unem segurança, funcionalidade e beleza. Com resiliência, inovação e paixão pela engenharia, ela tem conquistado espaço como uma das referências femininas na área. Além de criar mentorias e formações para ajudar engenheiros recém-formados a ingressarem com segurança e posicionamento no mercado. Então, mais do que números, cálculos e obras, a Keila tem como missão inspirar pessoas, realizar sonhos e, claro, transformar vidas através do conhecimento e da engenharia. Muito bem! Seja muito bem-vinda, Keila, ao nosso podcast Elas por Elas. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Apresentar um pouco do nosso trabalho, E estou muito feliz. Que bom! Fico muito feliz de você ter aceitado nosso convite. E eu quero saber um pouquinho sobre você. Eu quero que você conte como que nasceu essa paixão aí pela engenharia. Como que você começou, Você era criança, falou, eu quero ser engenheira. Como que foi? Provavelmente você deve gostar de números desde pequena. Para ser engenheiro tem que gostar de cálculos. Mas como que foi que surgiu essa paixão? Eu tenho uma afinidade maior com números mesmo, Sou da área de exatas. E eu sempre fui fascinada, por construções, por prédios. E aí eu me encontrei, Na verdade, eu comecei muito cedo, a me desenvolver, a buscar conhecimento, E o meu primeiro curso que eu decidi fazer foi um curso de marcenaria. Olha, sou formada em marcenaria. E aí, após esse curso, eu fiz técnico de edificações. Acho muito lindo, muito lindo. E aí, após... Uma coisa une a outra, Isso, após o técnico de edificações, eu me encontrei. Eu falei, não, isso é o que eu quero. Meu esposo também fez. Legal. E aí, após o técnico de edificações, eu terminei ele junto com o ensino médio. E eu já tinha certeza que eu queria, Então, fiz a faculdade de engenharia civil. E desde muito nova, tenho essa afinidade com construção. Não tenho pai que é pedreiro, ninguém da família, Mas eu sempre tive gosto, E a construção, além de tudo, ela é a realização de um sonho, Então, foi o que mais... Te chamou a atenção? Me chamou a atenção, Porque além de você construir algo grandioso, você está lidando com a realização de um sonho. Com certeza, de muitas pessoas. Isso. Verdade. E então foi a partir daí, que eu trouxe todo esse sonho meu, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Legal. Então, eu falei, trabalhar com isso vai ser sensacional, ajudar outras pessoas a se realizarem com os sonhos delas. Muito bom, muito bom. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou, então, sendo uma mulher numa área que é tradicionalmente masculina? Não foi fácil no início, até na faculdade, Sim, a maioria são homens. Eram masculinos, a maioria homens, E os pedreiros, a grande maioria são homens, Uma ou outra que você escuta falar que é uma mulher, muito difícil, muito raro, muito raro. Então, é um desafio, sim. Mas a gente passa por tudo. Sim. Eu busquei, conhecimento, busquei me aprofundar mais, sempre que eu posso, eu tô fazendo um curso, uma especialização. Muito bem. E aí eu tirei de letra, vamos dizer assim, O pessoal na obra me respeita, O pessoal fala assim, chegou, a engenheira brava, Mas tem que ser brava com eles, Mas assim, a gente precisa se impor para que as pessoas nos respeitem, Então, eu sempre me impus, Eu sempre falei firme, Por mais que eu tenha essa voz mais delicada, Tem carinha de boazinha. Sim, mas eu sempre me impus para que eu conseguisse ser respeitada, Com certeza.
Então, as mulheres, né, que estão na área, que sentem essa dificuldade, é só impor respeito. Exatamente. Você se impor respeito, as pessoas vão te respeitar. Com certeza, que legal, muito bem. E de todos os mais de 150 projetos, né, parabéns aí, já realizados, tem algum assim que você se lembra que marcou a sua vida, marcou essa trajetória? Olha, todos são especiais, né? Mas o que me marcou, assim, foi o primeiro projeto de alto padrão que eu realizei, que foi onde abriram muitas portas para mim, né? Foi aonde que o meu nome começou a virar destaque, né? Então, esse me marcou bastante. Não, assim, o projeto, porque todos os projetos têm sentimento, né? Tem um porquê, tem ali o sonho de um cliente, mas foi por conta da minha virada de chave. Entendi. Vamos dizer assim. E teve um desafio também, né? Porque uma casa de alto padrão exige, né, um grande desafio. São muitos detalhes. São muitos detalhes, né? Os clientes cada vez mais exigentes. Exatamente, né? exatamente. E você lida, né, com uma casa muito maior, né? Então, tem vários desafios, mas a gente vai vencendo com maestria. Com certeza. A cada um deles. Com certeza. Kelly, como que você enxerga o papel da mulher hoje dentro da construção civil? Olha, a mulher, ela tem a fama, né, dela ser mil e uma utilidades, né? Sim. Então, e somos mesmo, né? Com certeza. Então, eu enxergo assim, que a mulher, ela consegue fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, né? Obra exige muito da gente, né? Porque além você está fazendo o projeto, né? Você entrega o projeto, depois tem os problemas diários da obra que você tem que estar resolvendo. Não é uma obra que você cuida. São várias, né? Então, a mulher, ela consegue lidar melhor com isso, né? E sem contar também o perfeccionismo, né? A questão do detalhe, né? A mulher é muito detalhista, então não desmerecendo os engenheiros, os homens, né? Mas assim, eu enxergo que a mulher, ela vai tem muito espaço. Sim, ela tem vários passos, né, para entregar algo com mais perfeição, né? Então, é por isso que eu venho criando aí uma mentoria justamente para encorajar essas mulheres, né? Encorajar elas, né? E ver que é possível, né? E basta assim só um start. É verdade. Né? Começar, né? Começar. Tem que ter coragem. Isso. Né? Então, vamos falar sobre essas mentorias e formações. O que você tem ensinado para essas mulheres? Não são só mulheres, na verdade, você tem dado mentorias e formações para jovens que estão entrando na engenharia. Isso. Como que são essas mentorias? Olha, chama Formação de Elite da Construção, né? E, inclusive, eu vou ministrar um workshop na semana que vem. Vai começar no dia 7 até o dia 10. Que vai... online? Online. Isso. E a gente vai ter algumas aulas gravadas, né? E no último dia, que é no dia 10, a gente vai ter uma live ao vivo. Justamente, né, para ajudar esses profissionais, né, principalmente mulheres, né, que homens já tem mais coragem, vamos dizer assim, por ser uma área mais masculina, né? Elas ainda estão um pouquinho tímidas. Isso, as mulheres ficam mais receosas, né? Então, é por isso, né, que eu estou querendo não, né? Eu já comecei, né, a estruturar, né? Aplicar isso, estruturar. E aí a gente vai ter o workshop, né? E esse curso é gravado, tá? Eu pretendo também fazer mentoria
individual. Sim, também, que é muito bom, importante, é né? Acompanhar mais de perto. Mas de início, esse é um lançamento de curso gravado. Legal. Onde eu senti, né, essa necessidade. Porque quando eu comecei, eu não tive esse apoio. Entendi. Foi muito difícil. Eu fui aprendendo na raça, né, dia após dia. Porque você sai da faculdade muito cru. Né? Você aprende malemar a fazer um projeto. Sim, sim. Né? Você aprende muito cálculo, muito porquê das coisas, mas o projeto em si, você sai muito cru. Verdade. Então, eu precisei me especializar, né, em projetos. Eu já sabia um pouco de projeto, porque eu fiz estágio, mas assim... Você fez a técnica em edificações, né? Que aprende, né? Isso. Mas assim, na parte estrutural eu precisei me especializar. Na parte de gestão eu precisei me especializar, porque liderar um escritório, né? Não aprende. É verdade. Então, eu estou finalizando, né, gestão de projetos, né? Porque a gente tem uma gama muito grande de gerenciamento de obras, então tudo é uma aprendizagem, né? Tudo que você quer fazer, você precisa aprender e nunca parar, né, verdade, Roberta? Nunca parar de se capacitar. Nunca parar de se capacitar. Então, como eu falei pra você, no início, né, eu tive muita dificuldade para começar, para estruturar. Então, e acredito que todo mundo passa por isso. Com certeza. Né? E lá na cidade de Lençóis, eu imagino que é uma cidade pequena, Sim. não deve ter muitas engenheiras civis lá, né? São poucas. Né? Isso. Tem mais engenheiros. Então, acho que a dificuldade foi maior ainda, né? Sim, e eu tenho experiência na minha própria turma. Poucas pessoas que se formaram estão exercendo a profissão. Olha aí, tá vendo? Entende? E aí eu pesquisei no Google, né? Se formam mais de 35 mil engenheiros civis no ano. Olha só. Então, você não acha... Quase engenheiras. Não, então eu falei assim... Ou elas não vão para a área, por exemplo, de construção. Isso, né? vão para outra área. Áreas, Então, eu senti essa necessidade, eu falei assim... Vou replicar. Muitas amigas, arquitetas, engenheiras me procuravam para saber como era o dia a dia, como eu precificava meus projetos. Sim, então, isso é muito bom, importante. Desde aí eu falei, eu acho que é uma oportunidade. Que legal. E foi aí que eu comecei a estruturar o curso, né? A gente já está com o curso totalmente gravado, né? Já estruturei os bônus que eu vou entregar nesses cursos e bastante bacana, Roberta. Muito bom, muito bom. Parabéns. É o que eu quero trazer, né? Para essas profissionais, né? Eu quero pegar na mão delas. Sim. Né? Caminhar juntos. Isso, tanto pessoal masculino quanto feminino, né? Pegar na mão e caminhar junto, né? Mostrar o caminho. Verdade. Porque com o caminho tudo fica mais fácil. Com certeza. E aí, falando sobre o seu espaço, o que te motivou, então, a fundar, né, o Keila Vidal Engenharia? Como que foi o início desse empreendimento? E o que vocês fazem lá? Olha, Roberto, o início é muito difícil, né? Claro, né? O que me motivou é realmente, né, mostrar, né, as pessoas saber quem é Keila Vidal, né? Keila Vidal Engenharia. Isso, mostrar, né, a empresa, né? E tem o meu nome, a empresa, né? Então, quem é a Keila, né? Quem está por trás da Keila Vidal Engenharia, né? Então, hoje a gente é uma equipe, eu e mais 3 pessoas, né? Uma estagiária e 2 já são formados, né? São analistas lá na empresa. E assim, a gente preza muito, né, em entregar um projeto de qualidade, né, em estar ali no dia a dia com o cliente e ajudando ele para que eu falo muito sobre sonho, né? Quando eu fecho uma proposta, né, eu converso com o cliente. É um sonho
que você está lidando, né? Com Então a certeza. gente faz de tudo para que esse sonho saia o realize. mais perfeito possível. E cada projeto que eu pego, eu considero como se fosse um sonho meu, Sim. primeiro, Que lindo. para depois eu entregar isso. Você sonha junto com o cliente, então. Claro, a que gente legal. sonha junto com o cliente, né, para que saia. A gente sabe, né, que obra dá problema, sempre tem alguma BO, coisinha, mas a gente luta para que saia o mais perfeito Sim, possível, sim. né? Então eu prezo muito por isso e eu tenho uma frase, né, que inclusive vai Sua inspiração. a minha inspiração, né? Projetos que abraçam sonhos e refletem essência. Ah, que lindo. Isso. Muito bom. Então, eu carrego muito comigo, né, Muito essa bom. frase. Legal, muito bom. E o que vocês fazem hoje lá, então? Olha, o nosso forte, né, é gerenciamento de obras, né, gerenciar a obra até que ela finalize, seja É a entrega da chave. Até a entrega da chave, né? Fazemos projetos estruturais também. E projetos de prefeitura. Mas claro que tem alguns outros, né, que não são muito comuns, que a gente faz também, né? Tá. Que é projeto de uso capião, projeto Sim. de desmembramento, projeto de retificação. São os projetos assim mais específicos, mas a gente faz também. Mas o nosso forte mesmo é gerenciamento de obras e projeto estrutural. Tá. O gerenciamento de obras seria só gerenciar a obra ou vocês fazem o projeto residencial completo, por exemplo? O projeto completo. Isso. Desde do alicerce até a entrega da chave. Isso. E além disso, todo o acompanhamento, né? Da obra. Mas se caso o cliente já tenha o projeto, a gente faz só o gerenciamento também. Porque às vezes chega, né, projeto de outros escritórios pra gente fazer o gerenciamento. Entendi. E aí a gente tem equipe, né, de orçamento. Vocês têm uma mais. equipe também para realizar a obra? Equipe não, a gente tem os parceiros, né? Mas a minha vocês equipe... indicam para o cliente. Isso, e a minha equipe ajuda, né, no fazer acontecer, certo, né? Certo. E eu fico na linha de frente. Entendi. Brigando com os pedreiros. Brigando com os pedreiros. É verdade, porque olha, é bem difícil você não ter uma pessoa para acompanhar a obra. Porque daí eles atrasam, né? E vai. O meu esposo é engenheiro, como eu já te falei, e uma vez ele que projetou uma casa nossa. Nossa primeira casa, meu marido que projetou. Então, nós fizemos o projeto dos nossos sonhos. Mas quem que tinha que acompanhar a obra? Eu. Porque ele estava trabalhando, né? Ele não tinha como ir lá todo dia. E daí os pedreiros passavam na conversa. Eles falavam, não, mas é melhor assim. Eu falava, é melhor assim? Então tá bom, faz assim. A hora que eu chegava em casa, meu marido falava, não é assim. Peraí, eu tenho que ir lá. E aí, nossa, demorava para resolver. Então, como é importante isso, nós sentimos muita falta. Hoje, se nós fôssemos fazer uma casa, mesmo ele sendo um engenheiro que projetasse a nossa casa, nós iríamos querer assim uma pessoa como você para gerenciar a obra, porque isso é muito importante. O pessoal tem muito talvez receio, né? Sim. De contratar um gerenciamento pensando assim, vai ficar muito é muito caro, é um absurdo, é um gasto a mais. O barato sai caro. Não é. Verdade. No final, quando a pessoa para fazer os cálculos, se compensou, entendeu? Sim. Porque a gente já está acostumado com o dia a dia, com os problemas que podem acontecer, com o que os pedreiros estão acostumados a fazer. Então, é muito difícil acontecer alguma coisa assim do cliente, do pedreiro querer passar o cliente para trás, né? Atrasar na obra, porque atraso também gera estresse, um monte de coisa. Gasto desnecessário, né? E a gente está ali no dia a dia, evita qualquer tipo de problema, algum erro banal que o pedreiro faz, a gente está ali para consertar logo. Ou para não deixar acontecer. Sim. Né? Então, é muito importante. E hoje em dia as pessoas não têm tempo. Não. Quem trabalha no CLT
dia todo, não tem tempo de ir lá acompanhar a obra. Não tem. Né? Aí chega no final do dia e o pedreiro fez cagada, aí tem que refazer. Exatamente. E tudo isso, além de retrabalho, né? Você gasta mais mão de obra, né? Tempo de mão de obra. Isso. Você gasta material, né? Então, tudo isso acaba saindo muito mais caro do que você... que fica caro. O barato que sai caro, Com né? certeza. Do que é muito mais fácil você ter esse respaldo, ter uma pessoa para acompanhar. Com certeza. Né? E esse investimento sai assim que você nem percebe. É verdade, porque dá para colocar tudo. Por exemplo, se uma pessoa vai fazer uma obra pela Caixa, faz financiado, ela consegue colocar tudo no financiamento? Você sabe me dizer isso? Por Depende. Exemplo? Tem N questões, né? Tem cliente que, para não pagar uma parcela mais cara, ele acaba financiando um valor menor e colocando do bolso o restante. A parte que seria o gerenciamento da obra. Isso, mas eu tenho clientes que fazem tudo. Faz tudo pela Caixa, o pacote completo, né? Que é, inclusive o gerenciamento. Sim, porque às vezes a pessoa não tem um dinheiro para pagar à vista. Isso. Então, é uma coisa que eu falo no meu curso também, né? Ensino as pessoas a fazerem todo o processo da Caixa. Tem coisas que realmente não estão inclusas na planilha, mas a gente tem um espaço que a gente consegue incluir o que não está incluso. Que legal. Então, por exemplo, né, portões, sim. Muros, essas coisas não contemplam, mas a gente consegue incluir ali. Já sair no financiamento. Isso, inclusive, né, valor de projeto, valor de gerenciamento de obras também. Muito bom, legal, bom saber disso. Como que você equilibra a parte técnica da engenharia com a criatividade? Porque engenheiro tem fama, né, de que só tem parte técnica, mas você sendo uma mulher, eu tenho certeza que tem aí muita criatividade. Olha, no começo é bem difícil, para falar bem a verdade, né? Porque geralmente... Porque os arquitetos que são os criativos, né? Sim, a famosa frase, né? O engenheiro... Eu tinha uma professora que era arquiteta e ela falava assim, o engenheiro pensa quadrado, o arquiteto pensa redondo. Exatamente. Mas assim, tudo é com constância, né? Aprendizado. Então, você vai fazendo, você vai aprendendo e vai... Que dá para pôr criatividade também. Sim, né? E aí você vai desenvolvendo criatividade com o tempo. Sim. Então, hoje, eu que esboço, né, os nossos projetos, né? Tem o pessoal que coloca o projeto em ação, mas o esboço sai de mim. Tá. Né? Então... eu fui desenvolvendo com o tempo, né? E desde muito cedo, né? É o talento, né? Desde muito cedo eu projeto, né? Então, inclusive fiz estágio com arquiteta. Que bacana. Né? Quando eu fiz o curso de edificações, eu comecei com a obra do meu avô, né? Fiz o projeto da casa dele. Legal. E cuidei de todos os detalhes, então... desde muito cedo, eu não tinha nem feito a faculdade ainda. Ele começou em 2014, a obra dele, né? Então, eu comecei a faculdade em 2015, né? E foi a primeira obra, assim, que eu cuidei realmente. Do próprio avô. Do meu avô. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Que bom. Tá impecável até hoje. Não caiu, né? Que bom, que bom. E o que significa para você transformar, então, vidas através da engenharia? Porque você estava falando aí que a engenharia para você é realizar sonhos das pessoas. Então, explica para a gente o que significa para você essa transformação de vidas através da engenharia. Para mim é muito gratificante poder realizar sonhos. É uma profissão linda. E as pessoas... eu tenho muitos clientes investidores que constroem para vender, que constroem para alugar, mas eu também tenho muitos clientes que é a primeira casa. Sim, exatamente. E assim, a pessoa constrói aquela casa para morar a vida toda. Verdade. Pode ser que ela venda um dia, mas a intenção, a intenção dela é ter aquela casa para a vida toda. Sim. Então eu prezo muito por isso. E uma coisa que eu levo comigo, Roberta, eu quero entender o sonho daquele cliente. Sim. Porque quando eu comecei, eu via muita dificuldade assim dos engenheiros
colocar um projeto na mesa, assim, para o cliente, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala, né? E não só para aquele cliente, para todos. É uma coisa meio padrão, assim. E a gente nunca repetiu um projeto. Cada cliente é único. É um projeto personalizado. Exclusivo, um projeto personalizado. Legal. E eu busco entender o que o cliente quer. Porque hoje, talvez, ele não tenha condição de fazer a casa dos sonhos. Certo. Mas a gente faz o projeto da casa dos sonhos e depois a gente diminui no orçamento dele. Sim. Entende? Então, tipo no assim, momento, para que ela possa ser ampliada no futuro? Isso. No momento, a gente projetou uma casa de 200 metros quadrados. No momento, ele tem condição de fazer 100 metros quadrados. Certo. Mas a gente faz o projeto de 200. Entendi. Para ele ter aquilo em mão, entende? Certo. E depois ele consegue realizar no futuro com tranquilidade. É verdade. Porque eu vejo muito projeto assim que a pessoa construiu aquilo na correria e depois ela vem, eu quero ampliar minha casa. Aí não dá mais. Aí às vezes dá, mas não fica tão 100%, bom. Sim, sabe? Verdade. Porque não foi estruturado para isso. Não foi pensado, né? Então hoje todos os meus projetos, né? A gente realiza uma entrevista com o cliente, Legal. Entende o que ele quer, a gente pergunta, isso é o que você quer no momento ou o que você quer para o futuro. Sim. E aí, em cima do que ele quer para o futuro, a gente elabora um projeto para ele. Bom. E aí constrói conforme a condição financeira do momento. Legal, Mas bom. é muito importante pensar fora da casinha, né? Eu gosto de falar muito isso. Pensar fora da casinha, porque depois tudo fica muito mais difícil. Que legal. E você tendo algo em mão, você já sabe que ali, a partir dali, você consegue ampliar o seu projeto no futuro. Exatamente. Você pensar para o futuro, muito bem. Deixar já o encanamento pronto, não vai pôr ali, mas já deixar o lugar para que futuramente vai ter uma pia, futuramente vai ter uma churrasqueira, né? Pensar assim. E uma coisa que eu prezo muito sendo engenheira, né? Fazer a fundação tudo de uma vez. Porque a fundação não tem como mexer depois. É verdade. Então, eu aconselho muito os clientes, né? Já vamos fazer a fundação da sua casa, da obra toda. Isso, legal. Né? Porque fundação não tem liga, não tem como você colar um concreto no outro, né? Exatamente. Então, eu sempre direciono os clientes para fazerem a fundação total, para que não venha ter problemas no futuro. Sim, né? Muito bom. E você vê que tem tendências e inovações que vão transformar a engenharia nos próximos anos? Olha, com certeza terá. Inclusive, eu aderi no escritório, né? Obras de tijolinho ecológico. Eu tô com 2 clientes que me procuraram e me especializei, né? Sempre. Dá para fazer casa também? Sim, e como eu falei para você, né? Quando eu pego um projeto, eu mergulho nele. Legal. Então, o cliente apareceu, né, com essa necessidade, querendo fazer uma casa de tijolinho ecológico. E eu nunca tinha feito um projeto de tijolinho ecológico. Mas eu falei, não, a gente faz. Não é muito comum, né? Sim. E aí eu falei, a gente faz. Vamos fazer. Vamos fazer. E aí depois que o cliente saiu, eu falei assim, agora eu preciso correr atrás. Uau. Né? E aí eu comecei a entrar em contato com as empresas que vendem tijolo ecológico. Tem as empresas exclusivas, né? Sim. Que fazem só isso. E uma delas eu perguntei, né? Você tem algum profissional que trabalhe com isso e tudo mais? Aí eles me passaram um contato de um arquiteto do Rio Grande do Sul. Nossa. Que ele só faz projeto. Aqui na região não tinha. Não. E aí ele só faz projeto de tijolo ecológico. E aí eu entrei em contato com ele, né? E falei, viu, tô precisando disso, você consegue me ajudar? Ele falou assim, não, Keila, eu dou aula, se você quiser. Que legal. Aí eu falei, ótimo. Nossa, aí que fiz top. Algumas aulas, entreguei esse projeto, inclusive. Vou fazer o gerenciamento dele também. Muito bom. E a gente vai iniciar a obra daqui uns 3 meses, mais ou menos. Então é uma tendência essa daí. Isso, é uma tendência e tá com uma forte aceitação, bem legal. Bacana. E o que diferencia o tijolinho ecológico? Ele é uma obra mais econômica, né? Porque não precisa fazer reboco, né? É só o tijolinho
e você impermeabiliza ele. Geralmente as pessoas colocam revestimento só na área do box, certo, né? A área do banheiro para fora. Área molhada, né? Área molhada, né? A área de fora o pessoal só impermeabiliza. E tem pessoas que colocam revestimento, piso, mas a maioria é um concreto polido. Então é uma obra mais rústica entendi. Mais rústica. E o pessoal tem aderido bastante. Legal. E ela consegue ser até uns 40% mais econômica. Bem significativo. Isso. Uau, que legal. E assim, né, eu penso muito nesse quesito de mão de obra, tá? Sim. Eu vejo que tá com falta, né? Falta de mão de obra, uma escassez de mão de obra muito grande. Com certeza. E às vezes eu converso, né, com meu marido, ele me ajuda muito no escritório. Eu converso com ele, eu falo assim, acho que eu quero comprar uma máquina 3D, porque daqui uns 20 anos não vai ter mais mão de obra. É verdade. E eu acho que essa tendência de construção 3D vai ser muito forte no futuro. Uau. É que aqui ainda, né, é tudo muito caro, sim, né? Sim. Uma máquina dessa, o custo dela é muito alto. É coisa de 500 milhões de dólares. Então, muito, só para empresas... perdão. Reais. 500 mil dólares. 500 mil dólares. Tipo, milhões de reais. Milhões de reais. Então, uma pessoa que quer investir nisso, né, ela tem que ter esse capital inicial, né? Sim. Então, eu acho que é uma grande tendência para o futuro essa máquina, essa construção em 3D. E ela é muito rápida. Olha só. Ela é muito rápida. E ela imprime o quê? Pisos, azulejos? Na verdade, é só a parede. Só a parede. Aí depois você precisa ter um pouco de mão de obra para fazer o restante. Né? Inclusive, eu estava conversando com um cliente, tem algumas máquinas que fazem algumas coisas de elétrica, mas a principal ali de ligação tem que ter a mão humana, né? Exige mão de obra qualificada, qualificada, né? Daqui a pouco vai ter que ter faculdade para pedreiros. Sim, não é verdade? Sim. Não só para engenheiros, porque os pedreiros estão morrendo. Os filhos deles não estão querendo ser pedreiros, eles querem, por exemplo, ser engenheiro, arquiteto. E aí começa a faltar mão de obra. Então, talvez vai ter que ter uma faculdade aí para treinar pessoas para serem pedreiros, os novos pedreiros do futuro. E outra coisa, né? Tudo que é escasso acaba ficando mais caro. Então, provavelmente, a construção no futuro, ela vai ser algo caro também. Muito caro. E eu, inclusive, vi uma reportagem esses tempos atrás que, a partir de agora, quem não tem uma residência, está ficando cada vez mais difícil você adquirir uma residência, uma casa. É isso mesmo. Infelizmente, né? Mas vamos torcer para que a engenharia tenha aí uma reviravolta, porque sem a construção o mundo para. Exatamente, né? A construção é o que gira, o mundo. Né? A economia. Exatamente. Acho que tudo para, menos a construção. Não pode, né? A construção nunca pode parar. Eu vi, né, na pandemia, por exemplo, parou um monte de coisa, mas a construção esteve lá, né? Verdade. Então, é o que move a economia de um país, é a construção civil. Com certeza. Vamos para um bate-volta. Nós estamos chegando no final já, você acredita? Olha! Estamos acabando? Olha que rápido. Então, a gente vai fazer um bate-volta aí para descontrair. Você vai tentar falar aí em uma palavra, tá bom? Tá bom. A engenheira é bom nisso. Vamos lá. Um projeto dos sonhos. Um projeto dos sonhos. Isso, pode ser um que você fez ou um que você sonha em fazer. Um projeto dos sonhos, eu tenho vontade de fazer uma casa de alto padrão no campo. Nossa, que lindo, né? Já fico até imaginando, verdade. Eu amo campo, essas coisas. Nossa, então você deve ficar louca de assistir aqueles programas americanos, né? Sim, que tem aquelas casas de campo. Eu adoro. Nossa, eu gosto muito. Então, para mim, fazer um projeto de alto padrão no campo, eu acho que seria magnífico. Nossa, assim. muito legal. Uma inspiração na engenharia para você?
Quem que te inspira na engenharia? Na engenharia? É. Olha, eu sigo vários engenheiros, assim, mas eu tenho um professor que me ajudou muito, né, no meu começo ali, e eu tive ele, né, tenho ele como uma inspiração, assim. O Aldo, inclusive, é professor. Legal. E ele me ajudou demais no começo. Que bom. Parabéns, professor. Muito bom. Um desafio que virou um aprendizado para você? Um desafio? Uhum. Olha, eu tive uma obra que me deu muito trabalho. No início, assim, um pedreiro muito turrão, sabe? A gente pedia uma coisa, ele fazia outra. Nossa, aí é difícil. Inclusive, envolveu um vizinho que pediu um laudo que estava atrapalhando, estragou algumas coisas na casa dele, né? Essa obra foi bastante desafiadora, mas no final deu Trouxe tudo muitos certo. aprendizados. Muitos aprendizados. Que bom. Muito aprendizados. E assim, nada como uma obra após a outra. É verdade. Né? O pessoal tem muito medo. Eu também tive, mas eu nunca deixei ele me paralisar. Isso aí, muito bem. Então, eu acho que faz parte. É verdade. Faz parte, o desafio faz parte, a dificuldade. E depois que você se acostuma, você tira de letra. Pô, você fica cara de pau. Sim. Isso aí. Concreto ou vidro? Qual que você gosta mais de trabalhar? Tipo, eu digo assim, você gosta de pôr muitas janelas ou você gosta de fazer muitas paredes fechadas, sabe? Porque tem gente que tem engenheiros que a casa é toda de vidro, né? E tem engenheiros que não, que gostam de fazer aquelas bem quadradinhas, o mínimo de vidro possível. Qual que você prefere? Eu prefiro vidro. Vidro? Claridade? Eu amo claridade. Também gosto. Eu amo luz natural. Porque a luz artificial, ela até tenta, né? Mas ela não consegue. Não. Então, eu amo concreto. Amo de paixão, né? Por isso que eu sou engenheira. Com certeza. Mas, assim, a luz natural, a luz do dia... eu adoro. Que bom. Fica um espetáculo. Verdade. Né? E o vidro encarece ou não? Não encarece tanto. Depende, assim, do que você vai colocar, né? Claro que tem N opções de você colocar. Um Blendex, ele é mais em conta, Sim. né? Aí a esquadria é um pouquinho mais cara. Tem a slide door, que fica entre as duas. Sim. Né? Mas é essencial numa obra. E eu sempre falo para os meus clientes, né? Uma esquadria de qualidade é essencial numa obra. Com certeza. Dura pro resto da vida. Porque tem obras que às vezes a gente faz, o cliente não quer aderir uma mão de obra, né, mais cara, adere uma mão de obra mais barata, depois tem sérios problemas com esquadrias na obra. Verdade. Para trocar depois, nossa, dá muito trabalho. Sim. Né? Legal. E para nós terminarmos, última pergunta. A engenharia para você, o que a engenharia significa para você? Olha, além de Deus, minha família, né? A engenharia vem ali em terceiro lugar para mim. É o que é a realização dos meus sonhos. Que bom, né? que bom. É o que fez eu realizar muitos sonhos. Né? Seu e das pessoas, E das pessoas, né? Ele realiza o meu sonho, realiza sonhos de pessoas, né? Foi com a engenharia que eu tive a oportunidade, né? Várias oportunidades. Tenho independência financeira, liberdade geográfica. Verdade. Esse ano eu fiz uma viagem de 30 dias para a Europa. Que legal! Então, construí a minha casa dos sonhos, né? Muito bem. Então, é através da engenharia que eu pude realizar muitos sonhos e realizar sonhos de outras pessoas também. Verdade. Então, eu carrego comigo um amor muito grande pela engenharia. Muito bom, que bom, parabéns.
Keila, gostei muito da entrevista, foi muito legal, muito produtiva. Daria para a gente conversar muitas coisas sobre engenharia aqui, que é uma área que, nossa, me encanta. Eu sou inimiga dos números, né, da matemática, mas eu tenho um negócio assim com construção, né, que eu amo, eu amo. Inclusive na estante da minha casa, eu tenho coleção de casinhas. Eu tenho casinhas assim, e aonde eu vejo uma casinha, eu compro, porque eu sou apaixonada por casas. E eu assisto esses programas aí de construção e eu fico ali assistindo construção. Então, talvez eu seria uma boa arquiteta, porque eu sou muito criativa, né? A engenharia já não seria tão boa por causa dos cálculos, mas eu acho essa profissão linda, maravilhosa. Admiro muito o trabalho de vocês. Tenho um esposo engenheiro, né? Eu acho muito linda a arquitetura, a construção. A gente dá valor assim, né? Desde o pedreiro, que é muito importante, até o engenheiro. Todos eles são importantes. Não dá para faltar nenhum nem outro, né? Então, parabéns e que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu trabalho, seus projetos, que você cada dia mais cresça aí como engenheira, cresça e apareça, né, que seu nome seja assim muito relevante aí na sua cidade, aqui na região. E volte aqui quando quiser, quando tiver novidades pra gente sobre a sua engenharia, né? Sobre os seus projetos, pode voltar aqui e contar pra gente. Se tiver aí planejando a casa de alto padrão, aí no campo, ou aqui, né? Nos condomínios aqui de Bauru, então vem aqui contar pra gente. Mas muito obrigada mais uma vez pela sua presença e por essa entrevista. Eu que agradeço, Roberto, pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Né? Eu acho de extrema importância a gente aparecer por mais pessoas, né? Eu sempre falo, quem não aparece não é lembrado, é verdade, né? É verdade. Então, eu agradeço pela oportunidade, por apresentar o meu trabalho e construção é maravilhoso, né? É demais, é lindo. É maravilhoso. Eu sou suspeita a falar. Verdade. Né? Mas eu acho que é uma coisa que é transformador, né? Muito. Um dia você vê tá na fundação, outro dia tá meio aparelho, outro dia já tá completando a laje. Verdade. Então, é uma história com que certeza, cria, com né? certeza. Cada dia é uma evolução diferente, uma coisa nova. E poder estar nessa área, para mim, é gratificante. Que bom. E parabéns. se você quiser virar uma arquiteta, ainda dá tempo. Quem sabe, né? Família de engenheiro, arquiteto. Eu tenho uma norinha de arquiteta aí, né? Quem sabe um dia... Pra abrir um escritório. Quem sabe um dia meu esposo abre um escritório junto com ela, eu fico ali ajudando. Dando os palpites. Talvez eu faria um design de interiores. Né? Isso porque mesmo. É bem legal, eu gosto muito também dessa área. Design é algo que você faz bem rapidinho. Exatamente. Né? Acho que é uns 2 anos, exatamente. Acho que é algo que eu gostaria também. Acho bem interessante. E é algo que casa muito com a arquitetura e engenharia. Sim, eu tenho essa mente criativa aí. Mas tá bom, Keila, muito obrigada. Beijo no coração, beijo lá para sua equipe. Leva um abraço de todos nós aqui do nosso podcast e até uma próxima. Um abraço para vocês também, obrigada. Roberta. Sauda o seu marido. Muito obrigada, pode deixar. A Norinha, né? Fala que a profissão que eles escolheram é magnífica. É verdade. Quem sabe um dia você trabalha junto com a minha Norinha, né? Claro. Então, já manda o nosso contato para ela. Vamos mandar. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo no coração. Deus abençoe. Beijo para todos, né, que estão assistindo. E a gente está aqui à disposição, quem quiser tirar dúvidas. Quando eu precisar de uma engenheira, eu vou procurar você. Isso, eu adoro o pessoal que procura a gente para tirar dúvidas, né? E é o nosso prazer estar tirando a dúvida do pessoal, explicando um pouquinho mais sobre a nossa área. Isso aí, muito bacana. E vocês, mulheres, que precisarem de uma engenheira top, gente, uma engenheira qualificada, competente, simpática, humana, tudo aqui, a Keila. Então, assina embaixo, se vocês precisarem conversar com a Keila. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo também o Instagram da Keila. Entrando lá no seu Instagram, é só mandar uma mensagem no direct, que direciona, tem lá para direcionar para o WhatsApp também. Tem legal. Também. Então, vamos deixar aí
aqui na descrição do vídeo o contato da Keila, se você precisar aí de uma ajuda, de tirar dúvidas, de fazer um projeto, tenho aqui uma engenheira para indicar para vocês, tá bom, mulheres? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, compartilha aí para todo mundo. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!